capítulo 1, dos versos 19 ao 26. Filipenses, capítulo 1, 19 ao 26. Todos encontraram? Assim diz a bendita palavra do Senhor. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor por iluminação, para que possamos compreender a sua palavra. Santo, justo e eterno Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida, mas temos, Senhor, consciência de que nada ou nenhum proveito dela podemos ter se o Senhor não abrir o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra e que ela faça sentido, ela seja aplicada aos nossos corações. Por isso, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos ouvir a tua palavra e que ela venha a ser aplicada poderosamente em nossas vidas, para que possamos refletir no dia da adversidade, no dia de amanhã, aquilo que o Senhor tem exposto, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações por meio da sua palavra hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos meditando na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, e nós já expomos aqui Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2, Filipenses capítulo 1, versos 3 ao 11, Filipenses capítulo 1, versos 12 ao 18, e hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos observar um pouco o que a palavra do Senhor nos diz em Filipenses capítulo 1, dos versos 19 ao 26. E esse texto, ele nos traz uma realidade que, se nós observarmos, por exemplo, e nos perguntarmos, olhando para esse texto, qual o propósito da nossa vida? Quando a gente vai para o breve catecismo, ou mesmo para o catecismo maior, e aí eu sempre tenho recorrido a essa primeira pergunta do nosso catecismo, porque parece que ela vem cada dia mais sendo evidenciada na vida da igreja, na vida do povo de Deus, na vida da liderança da igreja, mas também na vida da igreja como um todo, que é qual o propósito, qual o fim principal do homem. Para que, na verdade, Deus nos criou? Sendo mais específico, para que o Senhor nos chamou para a sua graça. E aí nós chegamos à conclusão, pela palavra de Deus, e aquilo que responde o nosso símbolo de fé, que o Senhor nos chamou para a sua própria glória. E o apóstolo Paulo, ele demonstra nos seus escritos ter entendido de forma muito clara, e isso é evidenciado por tudo o que, ou melhor, por todas as respostas que o apóstolo dá diante das circunstâncias em que ele se encontra. Os irmãos lembram que quando nós nos debruçamos sobre o texto que vai do verso 12 ao 18, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele vinha falando que ele estava tentando fazer com que os irmãos entendessem que as coisas que haviam acontecido na vida dele, todos os perrengues que ele tinha passado, todas as suas desventuras em série, haviam não destruído a sua fé, não destruído aquilo que ele estava plantando, mas na verdade fortalecendo a pregação do Evangelho. E aí, no finalzinho dessa perícope, desse trecho, ele vai dizer que alguns irmãos
irmãos, por inveja, estavam pregando, mas ainda assim, ainda que o desejo do coração deles, ou o intento do coração deles não fosse um intento legítimo, mas aquilo que eles estavam fazendo, eles estavam pregando um verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, e ainda assim Cristo estava sendo glorificado por meio da pregação insincera desses irmãos. E aí qualquer pessoa que é um pouco pessimista, pelo menos um pouco pessimista, que começa a ler essa carta e observar aquilo que o apóstolo Paulo escreve, certamente deve olhar para o que Paulo escreveu e ficar com ódio do apóstolo Paulo. Porque não faz sentido para uma pessoa pessimista de onde é que o apóstolo Paulo tira tanto otimismo. Observe o verso 19, como ele inicia. Ele diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele está preso. Se já não basta os de fora da fé o estarem perseguindo, até aqueles que fazem parte da mesma fé, que estão olhando para ele com um olhar atravessado, estão pregando não por pregar a Cristo, mas simplesmente para tentar causar tribulação ao apóstolo Paulo. E ele, diante dessa circunstância, preso, ele diz: olha, eu tenho plena certeza, olha o otimismo do apóstolo Paulo, tenho plena certeza de que pela vossa oração e a intervenção do Espírito Santo de Deus, isto, ele apontando para trás, para as suas tribulações, para as suas cadeias, ele diz: isto redundará em libertação para mim. A palavra libertação aqui, ela pode ter alguns significados específicos. Não é certo, ou pelo menos eu não entendo que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando no sentido de libertação, de ser liberto da prisão. Me parece que não, porque no versículo 20 ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A ideia, na verdade, me parece que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, independente do que aconteça comigo, mas o Senhor, ele será glorificado por meio da minha vida. Quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto. De qualquer forma, será uma libertação. Porque se eu morrer, vai dizer mais à frente, estarei com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Mas se eu viver, eu continuarei trabalhando para aquilo que o Senhor me chamou. E aí o apóstolo Paulo ele nos demonstra aqui 3 aspectos sobre essa realização ou o entendimento que ele tem sobre qual o motivo, qual o propósito de Deus na sua vida e que faz com que ele seja otimista mesmo diante dessas circunstâncias. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é que ele tem uma esperança inabalável. Observem comigo os versos 19 e 20. Ele diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Observem, irmãos, que o apóstolo Paulo ele fala de esperança. E eu acho que os irmãos devem lembrar que faz um tempo eu preguei em Romanos, no capítulo 5, e essa mesma palavra que o apóstolo Paulo ele usa também em Romanos, a ideia de esperança. E eu disse aos irmãos que a esperança do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do apóstolo Paulo, não é a esperança de algo que poderá talvez acontecer. O apóstolo Paulo, ele tem uma esperança que é certa. É algo que não é hipotético, mas a confiança dele está posta em quem? Em Deus. Ele tem certeza de que aquilo que ele espera será alcançado. Talvez ele não saiba aqui o modo pelo qual o Senhor o irá salvar, o irá libertar. A ideia aqui, a palavra esotérica, ela pode significar salvação. Ou seja, ele ser salvo das correntes da prisão, ou então ele ser salvo por meio da própria morte, o Senhor o levar para estar com ele. Mas o apóstolo Paulo ele tem certeza de que o Senhor
estar com ele, porque foi uma promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo fez e ele cumpre na vida do seu povo por meio do Espírito Santo, estando presente com o seu povo, e ele tem plena certeza disso porque ele sabe, ele tem confiança de que os santos de Deus estão clamando em oração a respeito dele. E aí ele diz assim: olha, eu tenho certeza, estou certo disto. Por quê? Pela vossa oração e pela cooperação do Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos. Ele está convertendo os seus sofrimentos em benefício para o Evangelho de Cristo Jesus. E por isso, o apóstolo Paulo, ele demonstra, irmãos, tanto otimismo, mesmo em meio às circunstâncias. Eu lembro que uma vez, inclusive um rapaz que mora até aqui perto, estava conversando com ele e ele disse assim: presbítero, o senhor não tem tristeza na sua vida não, é? Às vezes, quem nos encontra na rua, quem conversa com a gente, não sabe do que a gente passa dentro do nosso quarto, do nosso joelhinho dobrado, ou então no caminho, quando a gente está sozinho no ônibus e as lágrimas descem pelo nosso rosto, pelo fato da gente estar pensando e conversando com o Senhor sobre as tribulações, pelas lutas que estamos passando. E a gente não deixa isso transparecer, porque nós aprendemos, assim como o apóstolo Paulo, qual o segredo do contentamento. O segredo do contentamento é porque o apóstolo Paulo sabia que ele havia sido criado por Deus para um propósito e que ele tinha sido entregue totalmente nas mãos de Cristo. Ele não vivia para si mesmo, mas ele vivia para quem? Para Cristo e para o Evangelho de Cristo, para a pregação, para a proclamação, para o progresso do povo de Deus. E isso fazia com que o apóstolo Paulo estivesse contente e encarasse as dificuldades que lhe apareciam no caminho com todo o otimismo. Mas não era um otimismo nas circunstâncias. O otimismo dele tinha um endereço certo. Ele sabia ao Deus a quem ele servia, ele sentia Cristo junto com ele e ele sabia para que o Senhor o havia chamado. Então o apóstolo Paulo, ele fala, por exemplo, da esperança em contraponto ao que ele chama aqui depois, que a gente pode chamar de vergonha, quando ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada eu serei envergonhado. Envergonhado. A ideia é que ele não passará por constrangimento, porque Deus é fiel, Cristo é fiel, e ele não será constrangido por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele guarda, porque o Senhor, ele é fiel cumpridor das suas promessas. E o apóstolo Paulo, ele tem bastante certeza disso. A outra palavra que ele utiliza aqui, que é a ideia de ardente expectativa, também é utilizada lá em Romanos, no capítulo 8, quando ele está se referindo sobre o anseio da criação, ou seja, daquilo que foi criado, aguardando a revelação dos filhos de Deus, para que por fim eles também sejam redimidos do cativeiro do pecado. E a mesma expressão que o apóstolo Paulo ele utiliza aqui. Paulo, ele tem certeza que o Deus a quem ele serve, o Cristo a quem ele serve, não o deixará ser confundido diante dos homens. Ele tem certeza de que o Senhor o guardará, de que o Senhor está com ele em todos os momentos, e por isso ele pode viver de forma otimista, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor estava fazendo por meio de sua vida. É muito interessante porque o apóstolo Paulo aqui, ele assume uma posição que é muito semelhante à de alguns jovens que nós conhecemos, por exemplo, lá no livro de Daniel, no capítulo 13, os versos 17 e o 18. Os irmãos lembram que aqueles 3 jovens foram apresentados diante de Nabucodonosor. Eles deveriam se prostrar diante da estátua, prestar homenagem, adorar a estátua, e eles, a risco de perder a própria vida, o que eles fizeram? Ó rei, se o Deus a que nós servimos, ele quiser nos livrar, ele pode nos livrar. Se ele não quiser, ainda assim,
nós não nos prostraremos diante da tua imagem. O apóstolo Paulo estava exatamente nessa circunstância. Ele doou, ou melhor, ele reconheceu que a sua vida não pertencia a si mesmo, mas que a sua vida pertencia a Cristo. Observem que em Gálatas, por exemplo, no capítulo, eu vou abrir aqui e ler para os irmãos rapidinho, Gálatas no capítulo 2, os versos 19 e 20, o que o apóstolo Paulo ele fala e que coaduna com o que ele tem falado aqui também aos filipenses. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, Paulo já tinha consciência de que, muito embora ele estava vivo, respirando, mas para este mundo, Paulo já havia morrido há muito tempo. Ele agora vivia em Cristo e para Cristo. A vida de Paulo não era dedicada ao mundo, às coisas que o mundo poderiam conceder a ele. Ele tinha condições de intelectuais, cultura, para se continuasse na vida que vivia antes, ter riquezas e muitas outras coisas. Mas o apóstolo Paulo, diante de toda aquela carga, de toda aquela herança que ele possuía, a herança cultural, a herança judaica, ele considera tudo como perda, tudo como esterco. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo aqui então, irmãos, ele demonstra, nesse segundo ponto aqui, uma abnegação total de sua vida. Porque agora ele entende o quê? Ele entende que a sua vida não pertence a ele mesmo, mas que para o mundo ele já morreu e agora ele vive integralmente para quem? Ele vive integralmente para Cristo Jesus. Observem comigo os versos 21 e o verso 22, onde ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, para o apóstolo Paulo, se ele fosse morto ali, decapitado, para ele era lucro. Ele sabia, ele confiava, ele sabia em quem estava crendo, em quem cria, e sabia que se ele viesse a morrer ali, o Senhor não deixaria ele perecer, mas que ele tinha um destino certo. Ele poderia fechar os olhos na terra e abrir os olhos diante da face de Cristo. E ele tinha confiança nisso. Ele confiava no seu Senhor. Ele já estava morto para aqueles homens, mas ele vivia em Cristo e para Cristo. E por isso ele não tem medo. Você é tão otimista. Eu acho interessante que muitos de nós, e aí eu acho que é a grande maioria de nós crentes, né? A gente fala dessa confiança que temos em Cristo e tudo, mas quando estamos à beira da morte, parece que a coisa muda de figura. Parece que a coisa muda de figura. Nós tememos a morte. A morte para nós, ela não deve nos causar terror. Ela não deve nos causar medo. Por quê? O dia que eu fechar os olhos aqui, eu abrirei os olhos e estarei na presença de Cristo. E por isso, eu devo me alegrar, inclusive, quando o Senhor decidir que a minha estadia nessa terra já afindou, chegou o dia. Por quê? Eu tenho certeza de quem eu tenho crido, eu tenho certeza do poder que Ele tem, eu tenho plena esperança, não uma esperança hipotética, mas eu tenho uma esperança certa de que as promessas que o Senhor nos fez, Ele há de cumprir nas nossas vidas e que nós não pereceremos, mas o Senhor, Ele nos guardará pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor. E aí o apóstolo Paulo ele vem discorrendo sobre a sua abnegação, demonstrando que agora ele não vive
demonstrando de forma bem clara que ele não vive para si, mas ele vive para Cristo, e não só para Cristo no sentido de rejeitar as outras pessoas, mas ele vive para Cristo e para o serviço de Cristo. Observem que Paulo ele tem uma preocupação com quem? Com a igreja. Paulo certamente, depois de Jesus Cristo, obviamente, é o pastor mais bem sucedido e o pastor mais atencioso que eu já conheci na minha vida. Nem pastor Wilson ganha para ele. E olha que pastor Wilson é muito atencioso. Porque o apóstolo Paulo, ele plantava a igreja, ele estabelecia ali a liderança para aquela igreja, para que ela não ficasse à mercê dos lobos vorazes, daqueles que levavam contenda, daqueles que queriam abrir, fundar seitas dentro da igreja do Senhor, causar contenda e dissensão, mas ele deixava ali uma liderança qualificada para que pudesse defender a igreja, mas ele tinha a preocupação de enviar cartas, de querer saber como a igreja estava. Ele orava em todos os momentos pela igreja, e ele se alegrava pelas orações dos irmãos em relação a ele. E o apóstolo Paulo, no versículo 23 em diante, ele vai nos mostrar a convicção do chamado para a missão que o Senhor deu a ele. Observem comigo dos versos 23 ao 26. Ele diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Qual a ideia do apóstolo Paulo? Olha, para mim, se eu morrer é lucro. É lucro, eu estarei com Cristo. Não me será feito mal nenhum. Podem derrubar o meu corpo na terra, mas eu sei que estarei com Cristo. Mas o apóstolo Paulo tinha uma preocupação. Ele se preocupava todos os dias. Ele se dedicava, ele se doava todos os dias. Porque ele reconhecia o propósito, ele tinha convicção do seu chamado. Ele sabia para que o Senhor o havia chamado. Ele era um pastor, ele era um plantador de igreja. E por isso, mesmo diante da suprema graça de estar na presença de Cristo, caso fosse morto, ele prefere ainda ficar em vida, para que possa trabalhar ainda um pouco com esses irmãos, para atender às necessidades da igreja, porque ele tem certeza de quem serve, e ele tem certeza daquilo para o qual ele foi chamado. Ele tinha convicção da sua missão. E às vezes, irmãos, parece que a gente não tem convicção daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Eu observo o quanto muitas vezes, eu falo, inclusive eu mesmo me colocando no meio, o quanto às vezes nós nos sentimos abalados quando algo não sai da forma como nós gostaríamos que saísse, e a gente começa a questionar se de fato o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos chamou para tal ofício, para tal missão. E pode ter certeza que isso não é só no pastorado, não. O Senhor nos chama para atender ao necessitado, o Senhor nos chama às vezes para a SAF, o Senhor nos chama para o PH, o Senhor nos chama para estender a mão àqueles que estão precisando de ajuda, o Senhor nos chama, nos vocaciona para o diaconato, para o presbiterato, o Senhor nos chama especialmente para sermos servos uns dos outros. É só a gente lembrar que o próprio Jesus ele deu o maior exemplo, e vai ser dado aqui posteriormente no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar, foi o texto que nós lemos no início do culto, que o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, sendo o Rei dos Reis, o Rei do Universo, o que ele fez? Ele assumiu a postura de servo. Ele veio para servir. E nós, às vezes, esquecemos do motivo pelo qual o Senhor nos chamou.
Ele nos chamou para a sua glória. E quando nós servimos uns aos outros, quando nós nos servimos mutuamente, o Senhor é glorificado na vida da sua igreja. Às vezes nos falta, talvez, a percepção daquele que está ao nosso lado e precisa que nós estendamos a mão. E aí eu me lembro que Jesus, ele, reunido com seus discípulos, ele pega uma bacia com água, pega uma toalha, e aí ele vai fazer o quê? Lavar os pés deles. Essa era a atitude de quem? De um escravo. E lavava os pés era o escravo. Você chegava na casa de alguém, chegava com os pés sujos, e aí o anfitrião já mandava ao escravo lavar os seus pés. Ele estava ali recebendo bem. E Jesus, ele assume o lugar que ninguém queria assumir. Ele assume o lugar daquele que é o escravo. Ao ponto de dizer, não, Senhor, não lave meus pés não. Jamais. Que é isso? De jeito nenhum. Jesus diz, se não lavar o teu pé, tu não tens parte comigo. Eu faria como Pedro. Eu diria, Senhor, lava-me não somente os pés, mas lava-me por completo, porque eu quero ter parte contigo. Então, Paulo, ele tinha a convicção de que o Senhor o havia chamado para servir, para tomar, no caso dele especificamente, para plantar e para guiar a igreja de Jesus Cristo. Mas cada um de nós, dentro da igreja de Cristo, possuímos um chamado, uma vocação que o Senhor nos deu, o Senhor nos separou para que possamos servir a Cristo e a igreja, para que o nome de Cristo seja glorificado naquilo que nós fazemos para a edificação, para o progresso do povo de Deus, para o progresso da igreja do Senhor. Observem que ele diz isso de forma muito clara no verso 26, ele diz assim, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha convicção de que o Senhor o havia chamado para servir. E ele, mesmo diante da possibilidade, que ele achou muito atraente, na verdade, de estar com Cristo. A gente diz todo dia, né? Se Jesus voltasse ontem, era uma maravilha, porque a gente nem aqui estava mais. Já estava cultuando com Cristo já na eternidade. Mas, diante dessa circunstância, sabendo que o povo de Deus necessitava ainda ser conduzido, ser ensinado, o apóstolo Paulo, ele prefere, ainda que passe por sofrimento, ficar em vida para guiar o povo de Deus. E o que é que nós podemos aprender diante dessas coisas, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós aprendemos que assim como o apóstolo Paulo ele tinha um comprometimento total com Cristo, assim também devemos ser nós. Nós devemos ter consciência de que a nossa vida, depois que nós fomos, eu não digo nem quando recebemos a Cristo, porque seria muita petulância da minha parte, mas quando Cristo, por misericórdia, nos recebeu, nós não pertencemos a nós mesmos, porque nós fomos sepultados com Ele, e com Ele fomos ressuscitados. Isso indica que a vida que vivemos agora, como o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, não é mais uma vida minha, mas nós vivemos em função, nós vivemos para Cristo. A nossa vida deve ser dedicada a Cristo Jesus, à sua igreja e ao serviço mútuo entre os irmãos. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que, assim como o apóstolo Paulo, nós também devemos ter um comprometimento total com a igreja do Senhor. Observem que o apóstolo Paulo, mesmo diante da morte, mesmo passando por perrengues, preso, apanhou, passou por naufrágio, foi picado por serpente, foi caluniado e por aí vai. As desventuras são de fato em série. Mas o apóstolo Paulo ele tinha convicção de que ele tinha que estar comprometido com a palavra da verdade, comprometido com o povo de Deus, porque o apóstolo Paulo não era o cabeça da igreja, ele servia aquele que é o cabeça, a Cristo Jesus.
e comprometido com Cristo, ele não poderia deixar de ser comprometido com quem? Com a igreja do Senhor. Mas ainda há uma terceira verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que, assim como o apóstolo Paulo, nós devemos ter uma postura que redundará em glória para Cristo Jesus. Isso quer dizer que todos os nossos atos, por mais que os irmãos às vezes gostem da gente, que os irmãos nos amem assim como nós os amamos, mas que tudo o que fazemos nunca deve ser apontando para nós mesmos. Nós somos como um refletor que deve apontar para aquele que deve brilhar, é Cristo. Cristo deve ser evidenciado em tudo o que fazemos, mas não porque nós sejamos glorificados ou que nós recebamos glória, mas porque fazendo aquilo que devemos fazer por Cristo, Ele será glorificado em nossas vidas, em nossos atos, em nossas ações. Por isso que nós devemos ter a convicção de que nós devemos viver, ter uma postura que redundará sempre para a glória de Cristo Jesus. Que Deus, que Cristo seja glorificado em cada ato que nós fazemos, em cada ato de justiça que nós fazemos, em que o mundo observe em nós a luz de Cristo, que nós possamos apontar para Cristo Jesus, mesmo diante das dificuldades. E aí, irmãos, podemos ser o quê? Otimistas. Por quê? Porque nós descobrimos o segredo do contentamento. E qual é o segredo do contentamento? Cristo Jesus. Ele é o segredo, Ele é o motivo pelo qual nós podemos estar sempre contentes, mesmo quando estamos tristes, mas ainda assim estar contentes diante dos momentos adversos, diante das circunstâncias que nos cercam. Que o Senhor nos ajude, nos dê força para que possamos não só entender, mas que possamos colocar essas verdades em prática em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Santo, justo e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja. E te pedimos, Senhor, que o Senhor conserve em nós esse espírito tão maravilhoso de confiança e esperança naquilo que o Senhor tem prometido ao seu povo, prometido à sua igreja. Podemos, Senhor, ser confiantes, otimistas, porque já descobrimos o segredo do contentamento. Nós não ficamos contentes, Senhor, somente quando as coisas vão bem, quando a conta bancária está abastada, quando o armário está cheio, quando estamos em plena saúde, mas podemos ter a certeza de que mesmo diante da doença, mesmo diante da crise financeira, mesmo diante de um armário vazio, mesmo diante de um aluguel atrasado, mesmo diante, Senhor, de tantas dificuldades familiares, de tantos aspectos que nos têm cercado, de perseguição, podemos ter certeza de que o Senhor é fiel e justo e que o Senhor está conosco. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos alegres constantemente, sabendo que as aflições do tempo presente não se podem em nenhum grau, nem o mínimo grau, comparar com aquilo que será revelado nos filhos de Deus na eternidade, quando o Senhor enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Por isso, Senhor, te pedimos, dá-nos a graça de vivermos contentes e confiantes na Tua palavra, e confiantes nas Tuas promessas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Avisos.